Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa live da série Nutri Explica. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre as principais dúvidas de como a alimentação pode ajudar nos seus resultados. Então, eu sou a Tana Mansur e eu ajudo as pessoas a transformarem a sua alimentação de forma simples para conseguirem recuperar um corpo e mente saudável, né? Conquistar saúde física e saúde mental, porque elas estão totalmente ligadas no organismo. A gente não pode olhar para elas de forma separada. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando tanto em saúde mental quanto em saúde física, e os temas que a gente vai abordar aqui são sempre visando a melhora dos dois, né? Então, o tema de hoje são hábitos simples que podem te ajudar a melhorar a disposição que você tem no dia a dia. Então, você, quando se levanta da cama, você já se levanta se sentindo cansado e desanimado com o que está vindo pela frente, sem energia, e isso continua ao longo do dia? Os nossos compromissos, as nossas cobranças com nós mesmos, responsabilidades familiares, estresse no trabalho, esses todos são obstáculos tão comuns na nossa rotina que eles nos trazem a sensação de que nós estamos sempre muito cansados, né? Mas em vez da gente simplesmente aceitar esse ciclo, nós podemos adotar alguns hábitos diários para melhorar a disposição e conseguir então encarar a vida de forma diferente, né? Fazendo coisas que não vão causar muito esforço para você, mas que podem fazer uma enorme diferença no seu dia a dia, na sua qualidade de vida e na energia que você tem, tanto física quanto mental também. Isso seja no trabalho, nos estudos ou no dia a dia, para praticar uma atividade física, para ir resolver as coisas, né, de rotina do dia a dia. Então, eu queria saber aqui, quem que aqui sofre com baixa disposição e desânimo logo pela manhã, logo quando acorda, não necessariamente relacionado a uma qualidade de sono ruim, mas independente de quanto dormir, sempre sente um pouco esse cansaço, esse desânimo, e isso perdura ao longo do dia, com dificuldade para fazer suas atividades e o desempenho não sendo da melhor forma possível que poderia. Quem aqui passa por isso? Porque, na verdade, isso é um caso muito clássico, assim, de consulta, né? De eu receber em consultório dos pacientes se queixando que não tem a energia suficiente que gostaria. E eu não tô falando de pessoas de idade mais avançada, eu tô falando de pessoas jovens. A maioria do meu público são pessoas jovens. E mesmo assim, eles estão sempre se queixando de baixa energia. Então, eu queria contar a história sobre uma paciente que chegou uma vez na primeira consulta com um caso clássico de baixa disposição, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui dos comentários. A Andressa falou, eu não necessariamente quero aprender, eu não necessariamente, mas quero aprender teu conhecimento. Ai, obrigada, Andressa, que bom. Então, não necessariamente você tem baixa disposição, mas você quer entender um pouco mais, né, sobre esse assunto. Muito bom saber, vai ser uma honra. E Thaís aqui, eu sempre tô cansada. Sim, baixa disposição é uma coisa muito comum, né? Oi, Matheus, meu paciente maravilhoso. Obrigada por estar aqui. Então, eu vou contar pra vocês uma história de um caso clássico que chegou em consulta, de uma paciente que chegou na primeira consulta se queixando de baixa disposição, né? Baixa disposição, baixo ânimo para fazer tudo. E isso se reflete no dia a dia dela em relação a tudo, mas também se reflete na capacidade dela de conseguir seguir um plano alimentar, de conseguir mudar os hábitos de vida, né? Se a gente tá sempre para baixo, se a gente tá sempre desanimado, vai ser muito mais difícil a gente conseguir mudar os hábitos e botar em prática um planejamento alimentar. Então é isso, uma coisa que a gente trabalha muito, né, nas consultas, que a gente trabalha como foco, principalmente na primeira consulta. Então ela dizia que normalmente ela dormia 7 a 8 horas por dia, o sono dela era até bom, só que ela sempre acordava muito cansada. Ela nem acordava no meio da noite, mas ela estava sempre acordando muito cansada. E passava o dia inteiro exausta para fazer as atividades que ela precisava, seja física ou seja mental também, né? De trabalho e tudo que exigia muito de raciocínio e desempenho. Então, eu fui fazendo a anamnese dela, fui fazendo várias perguntas e fui percebendo os erros clássicos que ela tinha na rotina que claramente levavam a esse cansaço e a um desânimo constante. Então, nós fomos fazendo mudanças e aplicando metas graduais. Metas graduais é uma coisa que eu sempre gosto de aplicar quando tem necessidade nas consultas, para a pessoa conseguir
ver e ter esse direcionamento, né? A gente falou na última live que eu fiz aqui sozinha sobre metas. E as metas são importantes pra gente conseguir definir aonde a gente quer chegar e não deixar isso tudo muito solto e a gente conseguir ter um direcionamento maior. Então nós fomos fazendo algumas mudanças e aplicando algumas metas graduais para que ela pudesse inserir na rotina, né? O que são metas graduais, na verdade? Deixa eu explicar esse conceito um pouco melhor. Metas graduais é porque se você hoje não faz nada de atividade física, por exemplo, eu não vou passar para você que você vá para academia todos os dias e fique lá 2 horas. Isso não vai ser viável. Se você hoje não come nada de vegetais, eu não vou passar para você uma meta de você todo dia encher o seu prato de refeição, tanto no almoço quanto no jantar. Isso não vai ser viável. As metas graduais a gente começa aos poucos e à medida que a gente vai conseguindo isso, a gente vai aumentando. Então a gente foi passando essas metas para que ela pudesse passo a passo ir melhorando os hábitos dela. Então, na próxima consulta, ela voltou com uma melhora muito grande de disposição para ela fazer as atividades do dia a dia dela, né? E ela nunca pensou em relacionar isso com alimentação e com alguns outros hábitos que não necessariamente estão tão relacionados a isso, né? A gente pensa em disposição, a gente já pensa o quê? Em café, em cafeína, em estar sempre muito acelerado para fazer as coisas. Mas tem muita gente que eu vejo que é viciado em café. O Matheus, se ele tiver por aí, ele vai saber desse caso também. Quando chegou na primeira consulta, viciado em café, mas com baixa disposição para fazer as coisas, com baixa energia. E a gente tem que desviciar um pouco disso, né? Desviciar um pouco essa dependência do café para fazer as coisas. Porque o normal não é que a gente precise de toneladas de café para conseguir fazer as nossas atividades do dia a dia, independente do quão puxado seja o nosso dia. Não tem problema nenhum se você não tiver nenhuma restrição de tomar café, mas que isso não seja uma dependência e que você não precise exagerar nisso. Porque muitas pessoas que são dependentes em café, elas muitas vezes relatam que elas tomam muito café e que isso nem faz tanto efeito. Eu até pergunto, tá, mas e com café, como você se sente? Ah, eu continuo cansado, eu preciso do café, mas eu continuo com esses mesmos sintomas, né, de fadiga, de baixa disposição. Então, nós fomos fazendo algumas mudanças na rotina dela e ela voltou com muita disposição, sem precisar tomar café ou qualquer outra bebida estimulante. A gente foi consertando o organismo dela por dentro para que a gente tivesse esses resultados positivos, né? E esse caso que eu falei é um caso muito clássico, um caso muito comum de receber nas consultas. Muitos pacientes chegam com essa situação parecida e aí a gente aplica essas mudanças e corrige o que estava atrapalhando o organismo dela de descansar da pessoa e funcionar adequadamente. Então, consequentemente, a disposição melhora muito e tem um resultado muito rápido e expressivo, tá? Não é com um tempo tão longo assim, não. E aí, pensando nisso e percebendo quanto que essa queixa é comum, não só dos pacientes, mas eu vejo muita gente aqui reclamando disso também. Quando eu faço enquete perguntando sobre isso, muita gente fala, nossa, não tenho energia pra nada, não tenho disposição pra nada. E independente da idade que você tiver, tudo bem, a gente não tem a mesma energia, às vezes, que a gente tinha 5, 10 anos atrás, mas não, a gente consegue sempre melhorar isso, né, com bons hábitos. Então eu trouxe esse tema também como live para que a gente pudesse dar uma aprofundada nessas questões, né? Para que a gente pudesse falar isso com um pouco mais de profundidade do que eu simplesmente vir aqui e comentar rapidamente nos stories e talvez não ficasse tão bem explicado. Então, por que as mudanças nos nossos hábitos de vida, do estilo de vida que a gente tem, como que isso pode contribuir para que nós sejamos pessoas mais dispostas no dia a dia? Então, quando nós mantemos hábitos muito ruins, seja de alimentação, de sedentarismo, de beber pouca água, de tudo, o nosso organismo ele vai gastando muita energia para retomar ao estado de equilíbrio dele, né? E manter as suas funções básicas. Então, se nós não fornecemos as condições necessárias para ele funcionar como deveria, muita energia vai ser gasta aí para fazer atividades simples. E isso, então, leva a sensação de que a gente está sempre cansado, sempre sem energia. Muitas vezes a gente realmente está, porque o nosso corpo não está com o combustível necessário, né, para funcionar da melhor maneira. O equipamento necessário. A gente precisa das melhores condições para que a gente tenha essa energia da forma como a gente gostaria e conseguir ter o melhor desempenho em todas as atividades, sejam elas físicas ou mentais. Então, dito isso, como que a gente faz para ter mais disposição ao longo do dia? Eu separei aqui
alguns hábitos simples de aplicar no dia a dia, que podem ser complexos de fazer de uma hora para outra, não são tão simples às vezes para quem está acostumado com hábitos muito ruins, mas que a gente fazendo essas mudanças graduais, isso é muito importante, você respeitar o seu processo, né? O processo em que você está nesse momento, não se cobrar. Se você está no 8, você não vai pro 80 amanhã, igual a internet promete muitas vezes, né? Que em tantos dias você vai conseguir sair de uma disposição horrível para uma ótima disposição e ter os seus hábitos 100% perfeitos. Isso não acontece. Isso vende muito pela internet, esse sensacionalismo, mas na prática não é o jeito que funciona e não é assim que se sustenta. Então a gente respeitando o nosso processo, fazendo pequenas mudanças no dia a dia e mantendo ela, né? Constância é muito importante em qualquer mudança de hábito. A gente conseguindo sustentar isso, e para isso a gente precisa fazer metas realistas, como eu tinha falado na live de metas, é importante que a gente seja realista de onde a gente quer chegar. Não fazer metas muito grandes, além do que a gente dá conta, e depois a gente não vai conseguir dar conta e vai ficar se frustrando e achando que não consegue voltar para os hábitos de antes, né? Esse não é o melhor caminho. Então, a gente fazendo metas de acordo com o que a gente acha que consegue dar conta. Separei, então, alguns hábitos simples para você poder aplicar no seu dia a dia, que vai fazer muita diferença. Então, a primeira de todas, que vocês já devem imaginar, que é a minha área aqui, principalmente o foco de todas, é realmente ter uma boa alimentação. Porque da mesma forma que acontece quando a gente abastece um carro com combustível de má qualidade, o nosso corpo e a nossa mente vão ter um rendimento muito mais abaixo do esperado, quando nós não damos os alimentos que ele poderia ter de maneira adequada, né? Os alimentos com todos os nutrientes que a gente precisa. E falando disso, como eu sempre falo nas consultas, é muito importante que a gente tenha exames de sangue em dia, avaliando tudo, avaliando também todas as vitaminas, todos os minerais. Eu quero saber aqui, quem aqui tem exame de sangue feito pelo menos em 2021, pelo menos no começo de 2021. Qual foi o último exame de sangue de rotina que você fez? Com aquele check-upzão completo. Me falem aí, porque quando a gente começa as consultas, eu sempre peço exame de sangue se a pessoa tiver. Se não tiver, eu solicito na hora. Mas muitos falam, olha, eu nem lembro a última vez que eu fiz exame. E aí, muitas vezes, não sempre, mas pode acontecer de chegarem na consulta com os exames e ter deficiência, várias deficiências lá de vitamina, de minerais, ou algum desequilíbrio, seja em tireoide, fígado, alguma parte do corpo que não esteja funcionando adequadamente. E aí a gente precisa corrigir isso, porque isso também atrapalha totalmente na disposição, né? Tem algumas vitaminas que são fundamentais para você ter disposição. Nem lembro quando fiz o meu, preciso urgente, precisa mesmo. A gente vai enrolando isso, né? Só que não adianta a gente querer botar a cereja do bolo, tomar café pra caramba. Se, por exemplo, a gente tá deficiente, vamos dar um exemplo de uma vitamina muito comum aqui de ter deficiência, a vitamina D. Muito dos pacientes, é um caso muito clássico também, a deficiência de vitamina D. O ideal é que a vitamina D esteja acima de 50. Apesar da referência estar botando ali uns 20, 30, o ideal pra gente estar com ela em níveis adequados, com a nossa imunidade boa, com a nossa disposição boa, tudo que a vitamina D proporciona para o nosso organismo, é que ela esteja em 50. E aí muita gente chega no consultório com a vitamina D em 10, 15. Hoje, acho que umas 2 ou 3 pacientes estavam com deficiência grave de vitamina D. E aí a gente não consegue, realmente. Ela é importantíssima na disposição. E falando, eu perguntei dos exames, deixa eu ver aqui. Fazia sempre, mas com Covid eu procrastinei a visita ao médico. Isso tem acontecido muito e é super compreensível as pessoas estarem evitando agora, né, sem necessidade de Covid. Só que é importante a gente marcar, nem que seja com uma teleconsulta mesmo, com um médico, com qualquer profissional, e solicitar esses exames para pelo menos uma vez por ano. O ideal é uma vez por ano esses exames de rotina. E se tiver alguma alteração, a gente vai fazer novamente esses exames em pouco tempo para ver se a gente conseguiu mudar com as orientações e as mudanças que a gente fez. Então, em relação à vitamina D, que é essa que eu falei que é tão comum de terem deficiências, eu quero saber quem de vocês que tem frequência de pegar sol com frequência. Não é, quando eu falo pegar sol, não é só ir por um dia, uma vez na semana e ficar torrando horas no sol. Infelizmente, para a vitamina D, ela tem um limite de sintetização, né? Ela não consegue
sintetizar, continuar sendo produzida ali depois de horas exposta ao sol. Tem que ser um pouquinho por dia. E por isso que talvez você já tenha até visto a recomendação de 20 minutinhos de exposição solar por dia. Eu diria uns 20 a 30 de exposição solar sem protetor nesse primeiro momento, para que a vitamina D possa ser absorvida toda pelo seu corpo, deixa a maior parte do seu corpo exposta. E aí, eu tô evitando sair de casa por causa do Covid e tudo mais. Tem algum lugar que você consiga pegar sol na sua casa? Porque às vezes bate o sol ali e você tá fugindo. Você tá aqui de home office, fazendo alguma coisa e fugindo do sol. Aí eu sempre falo, tenta ir lá e ficar pelo menos meia hora no sol, se expondo com uma maior quantidade de pele exposta mesmo, e sem protetor nesse primeiro momento para que a vitamina D possa ser absorvida. E aí um pouquinho por dia, isso vai fazer muita diferença. Não adianta esperar só para ir no domingo e ficar aí tentando pegar tudo de sol que vocês conseguem, né? Porque tem esse limite. Mas eu trabalho presencial. Tenta pegar um pouquinho, se deslocar um pouquinho a mais, fazer um pouquinho da parte do seu trabalho a pé, do seu deslocamento para o dia a dia, para você pegar um pouquinho mais de sol no dia a dia. Isso vai fazer muita diferença para a vitamina D. E os exames são muito importantes para que você consiga ver se está tudo ok. Porque se a vitamina D estiver muito baixa, a gente vai realmente precisar suplementar, não tem jeito. E dependendo do nível de deficiência, eu sempre encaminho para um médico. Porque a gente tem um limite que a gente pode suplementar como nutricionista. E dependendo do nível de deficiência, isso precisa ser corrigido por um médico com doses muito maiores. Então a vitamina D é um exemplo de uma vitamina fundamental para você ter disposição. Se você não está com os exames em dia, muitas vezes você não vai saber disso e vai tentar tá ali se entupindo de café, fazendo outras coisas, e você sente que nada melhora. Você sente que você está com uma alma de um idoso que não consegue ter disposição para fazer nada, mas muitas vezes é um desequilíbrio do seu organismo. E nesse processo, independente se você não consiga fazer exames agora, é sempre importante a gente fornecer o melhor combustível para o nosso corpo, né? Então, como que eu vou garantir que eu não tenha deficiência? Eu não consigo dosar tudo. Vamos supor, eu vou fazendo particular e eu não consigo dosar todas essas vitaminas que tem. Então, eu preciso tentar fazer esquemas de conseguir prevenir essas deficiências, né? Fazendo pela alimentação mesmo, não tem jeito, fazendo estratégias na alimentação. Então, para o ferro, por exemplo, ferro é um outro micronutriente muito importante, né? Seja de ferro, vitaminas do complexo B, tudo isso que eu tô falando é muito importante para que você consiga ter energia e disposição. Então, no ferro, por exemplo, se você está com anemia, seja por ferro, seja pelo complexo B, B12, B9, a gente precisa ou suplementar isso, mas dependendo do caso, eu nunca sugiro que você faça suplementação sozinho, sempre recomendado por um profissional. Mas na alimentação, como que a gente pode fazer? Principalmente pelo ferro, é importante que a gente preste atenção nas fontes, né? Então, isso pode vir das carnes, mas pode vir também muito dos feijões, vegetais verdes escuros. E na alimentação, na refeição que tiver maior quantidade de ferro, que você preste atenção também na quantidade de vitamina C que você está ingerindo nessa refeição, né? Então, eu sempre recomendo, por exemplo, uma fruta cítrica no almoço. Ou uma fruta cítrica, ou eu não gosto de fruta cítrica, não quero comer, não tô afim de comer fruta de sobremesa. Joga pelo menos um limão por cima da comida, temperando, bebe uma aguinha com limão, pensa na vitamina C, e mais vindo dos alimentos do que de suplemento, é mais interessante aqui nesse caso. Então, sempre pensando na vitamina C para aumentar a absorção do ferro na refeição. A vitamina C aumenta bastante. E por outro lado, evitar laticínio se você come. Então, eu vou comer uma sobremesa que vai leite, que vai muita coisa com cálcio. O cálcio, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, são coisas, assim, alguns detalhes, algumas estratégias na nutrição que a gente pode fazer que vão ter uma diferença enorme na nossa absorção dos nutrientes. Então, se você vai comer uma sobremesa, come um pouquinho, não come uma enorme quantidade logo depois da refeição. O café também logo depois, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, são algumas estratégias importantes para você prevenir uma deficiência aqui nesse momento. Porque anemia é outra coisa que vai deixar a gente totalmente sem disposição para fazer qualquer tipo de coisa, né? Outra coisa que é importante também que esteja funcionando perfeitamente aqui é a tireoide. Se a gente não tá com a tireoide funcionando, principalmente o hipotireoidismo, é muito comum. Você não vai ter energia para fazer nada. Então é importante estar sempre com esses exames, avaliando como está o funcionamento da sua tireoide, porque se ela não estiver funcionando da melhor maneira,
a gente precisa encaminhar para um médico para que ele possa corrigir e então você conseguir recuperar a sua disposição, né? Então é essencial que você faça esses ajustes na alimentação, né? Evitar ficar consumindo com tanta frequência fast food, refrigerante, açúcar em excesso, gordura saturada em excesso, tudo isso em excesso vai estar sempre deixando você meio letárgico, assim. Você nunca vai estar com a melhor disposição. Eles dão até uma energia rápida às vezes, mas depois a queda da energia ela é brusca. Então a gente está sempre sentindo essa letargia, a gente nunca está no nosso melhor desempenho, tanto para atividades mentais quanto para atividades físicas. Isso também é muito importante. Então, em relação à alimentação, dei aqui algumas estratégias simples, mas que são bem específicas de nutrição. Então, a maioria da população não tem essa noção, né, dessas estratégias de nutrição no dia a dia, mas que você fazendo isso no dia a dia, você pode garantir que não tenha deficiência de micronutrientes aí e você consiga ter a melhor disposição para fazer as suas atividades. Quanto tempo depois de tomar o café ou doce com leite para não perder o tempo dos alimentos? Olha, eu sugiro aí uma meia hora, 1 hora de preferência, se for possível, tá bom? A menos que seja um cafezinho em pouquinha quantidade, mas de preferência esperar pelo menos uma meia hora para isso, se for possível. Agora, uma segunda coisa muito importante, que é o que eu tô fazendo muito aqui, é tomar a quantidade de água necessária ao longo do dia, né? Quando a gente quer que o nosso organismo funcione nas perfeitas condições, as reações bioquímicas do nosso organismo, elas acontecem no meio aquoso. O que significa que, sem a água, nós vamos ter muita dificuldade para fazer digestão, os rins vão ter um funcionamento prejudicado, a pele, as mucosas do nosso organismo, elas também vão ficar ressecadas. E pode ser até que a gente sinta vontade e necessidade de comer muito mais do que o necessário, entre vários problemas. E vocês sabem, nosso corpo ele é 70% feito de água. Então, se a gente não está tomando a quantidade de água necessária, a gente nunca vai estar com a disposição que a gente poderia. Então, realmente, é muito importante. Por mais que seja uma coisa simples, uma coisa batida, né? Não aguento mais ouvir nutricionista me mandando tomar água. Muita gente, ainda mesmo sabendo dessa importância no dia a dia, não consegue aplicar. Então, eu diria que quase metade assim, dos meus pacientes não bebem a quantidade de água adequada. Muito comum chegarem lá falando 1 litro, 1,5 litro, às vezes até menos. Chegam alguns casos lá de falar, eu tomo 200 ml por dia. E a pessoa muitas vezes fala, eu sempre pergunto, qual que é o motivo? Você não gosta de água, porque às vezes isso acontece, ou você esquece? Mas quase sempre as pessoas falam que esquecem. Então tem algumas estratégias aí para te ajudar a lembrar dessa água, dessa ingestão de água no dia a dia, né? Então, acordar já com um copo de água te ajuda tanto a começar o dia mais disposto, né? Você já vai estar fornecendo ali a água para as reações do seu dia a dia acontecerem, você levantar da cama mais disposto, e você já começa batendo uma parte da sua meta. Então, isso já te deixa mais animado para começar o dia. Você já começou com o pé direito ali. E outra coisa é fazer exatamente isso que eu tô fazendo agora, e é o que eu faço o meu dia inteiro. Eu sempre tenho uma garrafinha, que no meu caso aqui fica a caneca quando eu tô em casa, ou eu tô sempre com aquela garrafa grande. Quando não for possível, eu tô com a garrafa pequena para poder me lembrar o tempo todo de estar tomando água. Então, hoje em dia, eu sinto muita sede. Então, eu bebo uma quantidade de água que eu não conto mais, porque deve ser aí uns 4, 5 litros de água, principalmente agora no verão, né? Então, agora que a gente tá no verão, vocês não têm desculpa para falar que não sentem sede nenhuma. Tá muito quente. Então, hidratem os seus corpos, porque a gente tem realmente uma demanda maior, né? Com esse calor todo, a gente precisa ainda mais hidratar o nosso corpo. Mas no inverno e no frio, isso também é necessário da mesma forma. Não é que é para esquecer e abandonar a ingestão de água nesse período, não. Agora, muita gente acha que é aquela recomendação de 2 litros. O que pode ser, mas essa é uma recomendação mais geral, né? Para quem já assistiu algumas outras lives, eu passei a quantidade específica de água necessária por dia. Para quem tiver aí com uma calculadora disponível ou um papel, ou quiser calcular depois, são 35 mililitros de água vezes o seu quilo em peso. Então, isso vai dar a quantidade que você precisa em mililitros, e aí você divide por 1000, vai dar a quantidade em litros. E aí você vai descobrir, de acordo com o seu peso, qual é a necessidade de água que você precisa especificamente para você, e não a quantidade de 2 litros especificamente.
Se eu não me engano, 2 litros daria aí para uma pessoa de uns 60 quilos, mais ou menos. Então, essas necessidades são muito diferentes. Se você pesa 90 quilos, essa quantidade vai ser maior. Então, às vezes, você acha que você está tomando a quantidade ideal de água, mas você ainda não está com a melhor disposição e com a pele ressecada ainda, entre outros problemas de desidratação. E isso pode ser porque você não ajustou individualmente. Esse é o problema de muitas das recomendações que a gente vê na internet generalizadas, né? Por isso que é tão importante uma recomendação individualizada, né? De acordo com o que você precisa. Então, em relação à água, já passei aqui para vocês. E se mesmo assim, em relação à água, você não consegue se lembrar, coloca despertador. Despertador, existem muitos aplicativos que podem te ajudar a lembrar, mas você pode colocar o próprio despertador do celular com intervalos regulares, te lembrando de beber a quantidade de água certa. Isso daí não vai te deixar esquecer. E uma coisa importante, realmente, é você beber a água, né? Uma coisa simples e óbvia, mas que muita gente, às vezes, olha ali e fala, tá, daqui a pouco eu tomo e esquece. Então, é realmente pegar e beber água na mesma hora que o despertador tocar, para não esquecer. E aí, divide essa quantidade em quantidades menores, ou pode beber bastante, se isso for normal para você e natural. E aí, você vai conseguir manter a quantidade de água necessária. Conforme o tempo for passando, o seu corpo vai pedir mais água, cada vez mais. Então, isso vai ser natural. Mas nesse primeiro momento, se você não sente sede, você realmente precisa se forçar a ficar tomando mais água. Um outro hábito muito importante aqui é fazer atividade física. Porque quando a gente está sedentário, a nossa disposição, ela também vai estar mais baixa, né? Se a gente não tá praticando atividade física nunca. E aí eu queria saber, às vezes, sua falta de disposição, ela é tão grande que você não consegue nem pensar em mexer o seu corpo, né? Eu queria saber se alguém passa por isso. Muita gente fala, nossa, a minha rotina, Tainá, ela é tão puxada que não tem como nem eu imaginar colocar um exercício aí, não sobra energia pra isso. Mas na verdade é o contrário. Quando a gente começa a praticar atividade física, isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos para ter mais vitalidade, né? Para ter mais disposição no dia a dia. Então, quando a gente começa, dá aquela sensação de que vai ser impossível, mas normalmente a gente sai se sentindo muito melhor, sai com uma sensação de bem-estar maior, né? Proporcionado também pela endorfina. Então, normalmente a gente não se arrepende de ter feito uma atividade física. A gente, quando tá ali no começo, naquele pensamento de, será que vale a pena? Será que não vale? A gente quase sempre quer se sabotar e não fazer. Mas sempre vale a pena. E isso vai ser muito importante para sua vitalidade, para sua disposição, para sua energia ao longo do dia. Principalmente se você faz pela manhã. Você vai ver como que o seu dia rende de uma forma diferente. Para quem for possível, né? Se for possível você realmente acordar um pouco mais cedo e fazer essa atividade física pela manhã antes do trabalho, faça. E aí você vai ver que o seu dia rende totalmente diferente. Se não, tenta encaixar aí em algum momento do seu dia, mesmo que você fale, eu não tenho tempo para isso, 30 minutinhos em algum momento, nem que seja perto da hora de dormir. Não é o mais indicado, mas é melhor do que se você não fizer de forma alguma. Porque esses exercícios, quando eles são feitos de forma regulares, eles vão aumentar a oxigenação dos tecidos do seu corpo. E do cérebro também. Você não vai ter só mais disposição no dia a dia para fazer as coisas. O seu cérebro funciona melhor também. Então, consequentemente, você vai estar mais produtivo. Você vai estudar melhor, você vai trabalhar melhor. Então, o que eu já tinha falado aqui numa live em relação à produtividade. Muita gente fala, nossa, o meu trabalho não me permite fazer exercício, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não dou conta. Só que quando você está mais disposto, você fica mais produtivo também. A sua saúde mental também vai estar mais afetada, né, positivamente. Então, esse tempinho que você vai tirar para atividade física, na verdade, vai estar te fazendo um bem pessoal, mas também profissionalmente. Você vai estar mais produtivo, você vai render melhor dessa forma, né? Então, sempre vale a pena encontrar uma atividade da qual você goste. Não precisa ser necessariamente frequentar a academia, pode até ser. Mas pode ser correr ao ar livre, dançar, fazer uma dança sempre de uma forma moderada a intensa, pelo menos. Nadar, andar de bicicleta, qualquer outra modalidade que você goste. Uma luta, um outro esporte coletivo. Uma outra coisa importante também é um sono de qualidade, né? E quando a gente fala sono de qualidade, isso envolve muitas coisas também.
Porque é impossível a gente acordar disposto quando a gente não teve uma boa noite de sono. Então, umas 8, 7 horas de sono é fundamental. Para algumas pessoas pode ser um pouco menos, para outras pode ser até mais. Mas é importante que esse sono também seja de qualidade, não só o tempo, né? Então, um local tranquilo, escuro de preferência, silencioso, e que você consiga dormir sem ficar acordando ao longo da noite. Se você tá acordando muito, isso tá errado. O certo é que você durma direto também. Quando a gente dorme, o nosso corpo, ele processa todas as informações que a gente recebeu durante o dia. E ele regenera todos os danos que foram feitos ao tecido e vai tendo essa capacidade de se regenerar e te preparar para o dia seguinte. Se você não tem uma boa qualidade de sono, o seu cansaço ele só vai se acumulando. Não tem jeito. E uma coisa muito importante aqui, não adianta tentar compensar dormindo muito no fim de semana se você tem uma rotina de sono muito ruim. É importante para o seu sono que seja de qualidade, você seguir horários regulares para deitar e levantar todos os dias. Isso ajuda muito com que você crie, mostre para o seu cérebro que está na hora de dormir e que está na hora de acordar. Você vai dormir e acordar com muito mais facilidade. Então, você dormir muito pouco, muita gente fala, eu durmo 5 horas por dia todos os dias. Quando chega fim de semana, eu durmo 10, porque eu não aguento, eu tô muito cansado. Isso não quer dizer ter um sono de qualidade, você não recuperou o seu corpo adequadamente, né? O interessante é que a gente mantenha no dia a dia essa rotina. Por mais que às vezes pareça muito difícil, é importante a gente se treinar para dormir e acordar em horários regulares, né? Assina embaixo sobre atividade física matinal. Amo. Eu também. Nossa, meu dia é outro 100%. Preciso voltar, mas tenho preguiça. Pois é, o nosso corpo, a gente sempre vai tentar, nossa mente, na verdade, sempre vai tentar sabotar a gente, que, tá tendo muita preguiça, agora não é o momento, depois eu faço. Mas se a gente só não pensar e só for, a gente vai ver que depois o resultado, a recompensa que a gente tem vale muito a pena. E essa recompensa ela vai ser um gatilho para a próxima vez que você for, você lembrar. Guarda muito bem essa sensação que você está tendo pós-treino para depois, quando você tiver com preguiça, você lembrar de como você se sente. Tenta se lembrar aí de uma vez que você estava sempre com muita preguiça de fazer atividade física e quase desistindo, e aí você foi treinar e falou, que bom que eu vim, né? Isso acontece comigo direto, muitas vezes. Deu ter preguiça e falar, nossa, hoje eu não vou, hoje é um dia que eu tô muito cansada, eu não tô afim. Se for um dia realmente que não tem como, às vezes eu não vou, mas quando eu vou, é totalmente diferente. Eu falo, nossa, ainda bem que eu vim, porque agora eu tô me sentindo muito melhor, tô até mais disposta, então sempre vale a pena. E outra coisa importante também, que não necessariamente é relacionada a hábitos, né, de saúde no dia a dia, mas também de saúde mental, da gente ter esse equilíbrio, é fazer algumas pausas no trabalho, se você tá com demandas muito altas. Fazer algumas pausas. Tem algum momento que o seu cérebro ele vai cansar de tanta informação que ele está recebendo. Então a produtividade ela vai despencar e você vai sentir essa sobrecarga. Então algumas pausas elas são importantes nesse meio tempo, sempre que for possível, para você ir recuperando, né, o seu cérebro e não ter essa sensação de esgotamento. Isso está muito relacionado ao autocuidado também. E está tudo envolvido, né? No processo de mudança de estilo de vida, a gente não pode deixar de falar disso. E não deixar de separar esse tempo pra gente, né? Então, praticar um hobby, uma atividade de lazer, garantir um tempinho no seu dia pra isso, na sua rotina, algumas vezes na semana, pelo menos. Isso tudo é autocuidado, isso tudo aumenta o nosso prazer na vida, aumenta a nossa disposição para fazer as coisas, a nossa motivação para fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Então a disposição e o ânimo muitas vezes está ligado a isso. Se você não faz coisas que você gosta com frequência, você muitas vezes vai estar se arrastando pelo longo do dia, você vai estar sem vontade de fazer suas atividades rotineiras, sejam elas até atividade física, sejam elas coisas de trabalho. Então é importante equilibrar e separar um tempo para você. Autocuidado é muito importante, é por isso que eu sempre falo disso. Não adianta a gente só pensar 100% em fazer nossas responsabilidades, mas esquecer da gente, né? Senão a gente realmente não vai conseguir estar produtivo como a gente poderia. Isso tudo é importante também, não se deixar de lado. Isso envolve a saúde, isso envolve os seus hobbies, os seus prazeres também. Tudo isso tá muito ligado. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse recado, essas estratégias, que vocês realmente coloquem em prática, muitas delas,
anota, faz essas metas graduais aí para vocês. Isso é muito importante. E colocar isso em prática. Isso vai transformar a sua disposição, vai te fazer acordar mais motivado, te fazer acordar mais animado para suas tarefas do dia a dia. E você vai ver que quando você está bem com você mesmo, quando você está se sentindo bem fisicamente, mentalmente, né, emocionalmente, isso reflete também em todas as áreas da sua vida. Você vai realmente conseguir também produzir melhor. Isso tá tudo muito relacionado. Então não esquece de cuidar de você mesmo, não esquece de olhar para você mesmo com carinho. Mantenha os exames em dia, sempre que for possível. Eu sempre falo isso, pede um profissional para te passar um check-up completo para ver se o seu organismo, se ele tá em equilíbrio, se não tem nada em excesso ou deficiência. Isso vai fazer muita diferença, tá bom? E muita gente com o exame em dia às vezes consegue perceber alguma coisa que está em desequilíbrio e evitar também uma doença grave, que pode continuar piorando ali, né? Se a gente não olhar para isso e corrigir enquanto tá cedo. Então, o exame em dia sempre é muito importante e também manter bons hábitos para evitar qualquer desequilíbrio, independente de você tenha conseguido fazer exames ou não. Sempre mantenha esses hábitos, mantenha isso um pouquinho todos os dias, que você vai estar sempre fazendo um bem enorme para você e para sua qualidade de vida. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo mais uma vez. Eu quero que vocês me deem sugestão de live para as próximas lives, temas que vocês querem que sejam trabalhados com maior profundidade aqui, para que a gente possa trazer e ajudar vocês em todas as áreas possíveis. Isso é muito importante. Muito obrigada e até a próxima live para todo mundo.